Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus e que essa tarde venha a ser transformada através do poder do Espírito Santo, aquele que nós cremos. Ele é fiel, ele continua sendo Deus. Ele é maravilhoso, a palavra de Deus diz que ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. É o Deus que nós cremos e não temos que temer. Eu vou estar lendo com você nessa hora, que se você tiver a sua Bíblia em mãos ou o seu aplicativo, está escrito em João capítulo 14, a partir do verso 27. Amém? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Não temas, meu irmão. Essas palavras vieram de Jesus. Ele nos deixando a paz, nos dando a sua paz, a paz que ultrapassa e excede a todo entendimento. E Jesus disse também no livro de João, mesmo livro de João, a partir do verso 15. Se me amar, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito Santo, ele está conosco em todo o tempo. Jesus Cristo teve que ir para que o Espírito Santo viesse. Ele disse: eu vos deixo o Consolador, que estará com vocês para sempre. Ele está aqui, meu irmão. Ele está aí na sua casa. Ele está no seu trabalho. Ele é o que consola em todo o tempo. A Bíblia diz que é só você abrir a sua boca e o Espírito Santo, o seu coração, e o Espírito Santo vai trazer para você a resposta certa. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 139, que o Senhor Ele nos sonda e conhece o nosso coração. E de longe conhece os nossos pensamentos. Ele sabe a sua perfeita vontade, ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Que Deus possa tocar o seu coração de uma forma maravilhosa, meu irmão. Tenha um encontro com Deus nesse domingo, a partir desta live, que você possa colocar a sua vida diante do altar de Deus e que a palavra do Senhor possa ser como rema através da sua vida, ela possa entrar no seu coração em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado com os louvores e com a palavra do pastor Natanael. Recebam em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, de que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos trará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Olá, amigos, irmãos em Cristo, sejam bem-vindos ao nosso culto desta tarde, quando virtualmente nós nos reunimos como irmãos em Cristo para louvar, adorar a Deus e também para ouvir a sua voz. Você é muito bem-vindo e, se puder, deixe aí uma mensagem no chat ao vivo que está acontecendo agora e diz de onde você é. Nós temos muitas pessoas daqui da Inglaterra, nós temos pessoas que estão nos vendo na África, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. Então deixa aí o seu nome e você, nesta tarde, meu desejo é que você seja grandemente abençoado por Deus. Irmãos, a palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Então, quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, nós estamos sempre sendo abençoados por ela. Mas antes que eu traga para você a palavra, eu quero orar com você. Feche os seus olhos aonde você estiver e vamos elevar a Deus a nossa oração. Pai, no doce e precioso nome de Jesus, chegamos na Tua presença. Te peço nesta hora, meu Pai, que o Senhor alcance as vidas que nos estão assistindo e juntamente conosco aqui, ó Deus, louvando e bendizendo o Teu nome. Quero te pedir nesta hora, Pai, que a Tua boa mão esteja sobre cada vida. Que a Tua boa mão, a mão que ergue, a mão que abençoa, a mão que cura, a mão que liberta, a mão que salva, Senhor, seja sobre cada vida neste momento. Fala conosco, sê gracioso para conosco e abençoa, Senhor, o nosso coração nesta tarde através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu tomo alguns versículos da palavra nesta tarde para nós conversarmos um pouco a respeito de um assunto. Mas antes de dizer o assunto, o tema, eu vou ler estes versículos. O primeiro deles se encontra no Salmo de número 50, versículo 15, que nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O outro texto está em Mateus capítulo 7, versículo 7, quando Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas ainda tem mais. Colossenses capítulo 4, versículo 12, que nos diz: perseverais na oração, velando nela com ações de graças. Mais outro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 12.
Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Por último, Jeremias 33:3, um versículo bem conhecido de todos. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queridos, o que tem em comum esses textos que eu li? Eu teria muitos outros, mas eu citei aqui apenas 5. Estes textos guardam uma relação com a oração, com a súplica a Deus, com a invocação dos seus filhos ao Senhor. E eu estou convicto de que muita gente não consegue alcançar certas coisas ou não podem ver situações sendo transformadas na sua vida, no seio da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu bairro, da sua cidade, porque simplesmente não oram. Esses dias atrás eu vi um testemunho de um pastor que ele disse que ele orava muito pouco, ele não tinha uma vida de oração com Deus. E o interessante é que ele vai abrindo o seu coração, ele diz, não, mas eu sempre procurei ser um servo obediente a Deus, eu olhava para a sua palavra, eu sempre quis ser uma pessoa muito ligada à palavra. Mas ele mesmo aí acaba se entregando, porque a palavra de Deus nos diz, orai sem cessar. Mas, veja, nós precisamos estar ligados em oração. O tema de hoje é oração, uma arma incrível. Se você quer mudar as coisas na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Eis aí um ponto. Você é uma pessoa de oração? Então fique atento, porque nesta tarde eu quero trazer para você algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer o seguinte. Deus nos chama a oração. Mas por que Ele faz isso? Eis aí o ponto. Por que, por exemplo, Deus não realiza certas coisas sem a participação direta dos seus filhos? Por que Ele não faz? Essas são questões que sempre rondaram a minha mente. E eu então comecei já de muito tempo, buscando, falando, Senhor, por que o Senhor não faz? Eu muitas vezes não entendia quando lia a respeito de pessoas, servos de Deus, que passavam 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas em oração. E eu me perguntava assim, mas o que esse povo tem tanto para dizer a Deus? Porque eu em 3, 4 minutos já falei tudo que eu quero. Mas quando passei por uns problemas da minha vida, eu aprendi o que era orar 2 horas. Para mim, irmãos, quando nós atravessamos estas situações, e no meu caso, para mim foi um aprendizado tremendo. E eu quero compartilhar algumas coisas nesta tarde com você a respeito desse tema. Eu confesso que eu não entendo tudo, claro, mas a oração guarda algumas coisas intrigantes. Então, pensando nisso, eu separei dois exemplos nas Escrituras. Um no Velho Testamento, outro no Novo Testamento. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque nós vemos coisas que nós, às vezes, não compreendemos. Então eu vou formular algumas perguntas para você pensar comigo, mas vou tentar respondê-las no final da mensagem. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu separei é o exemplo de Abraão. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 20, você vai localizar Abraão na cidade de Gerar. Ele está morando em Gerar. Mas quando ele chega ali, ele combina com Sara, sua esposa, para que ela diga que ele e ela são irmãos. Na verdade, eles são meio-irmãos porque são filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. E ele acabou tomando Sara por esposa. E quando ele está em Gerar, havia o rei da cidade lá, do lugar, que chamava-se Abimeleque. Abimeleque colocou seus olhos em Sara. E como Abraão tinha dito que ela era sua irmã,
ele mandou buscá-la e levou Sara para o seu harém. E provavelmente ela estava sendo preparada para Abimeleque. Mas naquela noite ele ainda não tinha se deitado com ela. E ele então vai dormir e Deus se revela para ele em sonhos. Veja que coisa interessante. Quando Deus se revela para ele, diz para ele o seguinte: se você tocar nessa mulher, você é um homem morto, porque ela tem marido. Eu penso que Abimeleque se estremeceu. Mas ele argumenta com o Senhor, mas ele diz a Deus: Senhor, eu na minha inocência fiz isso. Porque eles me disseram que ela era irmã de Abraão. Deus diz a ele: devolve essa mulher ao seu marido, porque senão você será morto. Vou puni-lo com a morte. E tudo que você tem. Imagina. Mas Deus não fez só isso. Deus tornou a mulher de Abimeleque e todas as suas servas estéreis. Você pode ler no capítulo 20 de Gênesis. Aí ele manda que chamar Abraão e diz para Abimeleque: chame Abraão, porque Abraão é profeta e ele vai interceder por você, ele vai orar por você e eu te curarei. Ora, Abraão vem, ora por Abimeleque e Deus cura Abimeleque, todas as mulheres, e Abraão então pega a sua esposa de volta. O que a gente aprende nesse texto? Veja, na realidade o texto traz muitos questionamentos. E o primeiro dele é o seguinte: uma vez que Deus sabia que Abimeleque era inocente, por que ele não curou Abimeleque sem que Abraão orasse? Abraão precisou orar para que Deus o curasse. Mas Deus que conhece o coração, conhece o sentimento, conhece os pensamentos de todos, sabendo que Deus mesmo diz que ele era inocente, mas ele mandou que Abraão orasse por Abimeleque. Que coisa fantástica, não fica aí uma pulga atrás da orelha? Vamos para um outro exemplo do Novo Testamento. Quando nós chegamos em Atos capítulo 9, nós vemos a conversão de Saulo. Saulo tem um encontro com Jesus e ali no meio do caminho, todos conhecem a história, ele cai ao chão e fica cego. Então ele vai para Damasco e em Damasco ele se hospeda na casa de Judas, mas observe, Deus manda Ananias em visão ir orar por Saulo. Mas o ponto aqui não era nem na oração que eu quero frisar ou destacar. O ponto aqui é outro. É porque no versículo 15, Jesus diz a Ananias que Saulo era um homem escolhido por ele. Escolhido para levar o evangelho aos gentios, testemunhar aos judeus, testificar ao povo de Israel. Então, observe aqui que coisa interessante. Se Paulo era escolhido, e ele diz assim que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, Deus o escolheu. Então, se Deus o escolheu, agora vem os questionamentos. Nem tanto quanto a oração de Ananias em si. Mas, na realidade, para mim, é que você vai verificar várias vezes nas Escrituras que Paulo pede orações por ele, para que a porta do Evangelho seja aberta. Então, para mim, a coisa intrigante aqui é que muitos podem levantar neste texto o seguinte: uma vez que o próprio Senhor Jesus disse que ele era um homem escolhido para testificar do Evangelho aos judeus, para pregar o Evangelho aos gentios, então já é de se supor que todo o caminho de Paulo estivesse desembaraçado, que todas as portas fossem abertas, porque Deus o escolheu para pregar a palavra. Mas ele acaba sempre pedindo orações para que o seu caminho seja desembaraçado, para que a porta da palavra seja aberta.
Você pode verificar isso, por exemplo, em Romanos capítulo 30, ou melhor, capítulo 15, versículo 30, 32, em Efésios capítulo 6, 19, Filipenses 1, 19 e vários outros textos. Então, observe que a oração guarda, sim, certas questões que para nós são intrigantes. Por que, sendo Deus, um Deus tão poderoso, um Deus que realiza aquilo que lhe apraz, ninguém pode perguntar a Ele, por que tu fazes isto? Né? Mas Ele simplesmente, Ele nos inclui aí no seu projeto. E Ele quer que oremos, Ele quer que nós o busquemos. Eu tenho então muitas perguntas aí, ou melhor, não tenho mais, eu tive isso há muitos anos atrás. Mas me lembrei de que essas minhas perguntas podem ser as tuas. Porque veja, por exemplo, você vai ver logo lá em Mateus, quando Jesus, os discípulos dizem a Jesus, ensina-nos a orar. O Senhor, então, vai ensiná-los a orar, dando para eles um modelo de oração. Não é uma oração, como muitos pensam aí e a decoram. O que nós vemos ali, muitos o chamam de oração do Pai Nosso. Mas não é Jesus não disse, vocês vão orar com essas palavras. Jesus disse, vós orareis assim. Mas quando você observa a oração do Pai Nosso, como muitos assim a chamam, você pode fazer umas perguntas assim, desse tipo. Por que orar, venha o teu reino, se isto vai acontecer de qualquer modo? De qualquer maneira vai acontecer. Se você orar ou se você não orar, vai acontecer, porque Deus é poderoso. O seu reino virá sobre a terra, né? Ele está dentro de cada um de nós, mas Ele vai se manifestar visivelmente. Então, por que orar? Se vai acontecer. Outra questão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como orar pedindo que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu? Se Ele é o Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, Criador do universo. Quer mais? Nós devemos orar e interceder uns pelos outros. É isso que a Bíblia diz. Mas por que orar pelos irmãos se todos eles estão debaixo do cuidado amoroso de Deus? Que mais? A Bíblia nos manda orar por aqueles que estão em posição de autoridade, pelos reis, pelos governantes. Mas por que orar, por exemplo, por pessoas que quase são a personificação de uma entidade maligna? Você olha governantes como Hitler e tantos outros. Por que orar? Por que interceder por todos os homens? Diante destas questões que eu coloco, o que se passa pela sua mente? Será que você, na verdade, começa a pensar, questionar todas estas coisas como um dia eu já fiz? Ou, como disse, tentar responder essas questões no final da palavra. Mas outra coisa, eu trouxe um exemplo do Novo Testamento, um exemplo do Velho Testamento, um exemplo do Novo Testamento, sobre estas questões. Mas uma coisa eu faço agora, é uma constatação a respeito da oração. A oração, ela é infalível. Veja, talvez você pergunte, por que ela é infalível? Porque o próprio Deus o disse. Eu tomo, por exemplo, o último texto que eu li, de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que ele diz, invoca-me e eu te responderei. Invoca-me e eu te responderei. Observe agora o que o texto realmente diz. Ele diz duas coisas aqui que se traduzem em duas ações. Uma que é nossa e outra de Deus. Porque ele diz assim, invoca-me. Então a minha resposta a essa ordem de Deus é invocá-lo, é orar a Ele, é suplicar a Ele. E qual a outra atitude? A outra atitude é dele.
Ele diz, e eu te responderei. Então, por exemplo, a oração ela é infalível porque quando nós invocamos, Deus responde. É isso que a palavra de Deus diz aqui para cada um de nós. E observe outra coisa interessante. Ele nunca nos pediria que nós o invocássemos se ele não nos respondesse. Está claro? Veja bem. Às vezes parece que você pode pensar que a sua oração não chega imediatamente aos céus, ao trono da graça de Deus. Não. Observe aqui. Deixa eu dar um exemplo. Em 1977, foi lançada a espaçonave chamada Voyager 2. Ela ia até, a missão dela era ir até Netuno, o planeta Netuno, e tirar várias fotos de lá e mandar para a Terra. Bem, essa nave saiu em agosto de 1977. Ela demorou 10 anos para ir até o local onde ela deveria ir. E de lá começou a tirar fotos e mandar para a Terra. Então observe que na velocidade, que é tremenda, em que ela viaja, ela levou 10 anos para chegar lá. Quando ela envia as fotos, essas fotos demoram para chegar na Terra 4 horas e 6 minutos. Viajando a velocidade da luz, ela demorou 4 horas e 6 minutos para chegar aqui. Eu tomo esse exemplo para você entender uma coisa. Na oração não tem tempo de latência nem de demora. Quando você se põe diante de Deus, Ele ouve a sua oração. Ele ouve quando você clama. Deus não está do outro lado do universo, de modo que, por exemplo, demore tanto para chegar a sua oração. Eu gosto daquela expressão da palavra, Emmanuel. Sabe o que é? Ele é Deus conosco. Ainda que Ele estivesse tão distante, ainda assim, Ele ouve a nossa oração. Quando você se põe na presença de Deus em oração, Ele está ouvindo você. Preste atenção. Então, observe aqui. Deus, Ele responde a oração. Mas Ele responde a oração e nas respostas da oração, você pode ter da parte de Deus um sim. Agora, então Ele vai responder para você de forma afirmativa e vai enviar aquilo que você pediu no mesmo instante. Mas às vezes Ele pode dizer sim, mas espere, porque no tempo oportuno, tudo aquilo que você tem pedido se manifestará na sua vida. Mas e quando Ele diz não? Quando Ele diz não, é porque nós não estamos pedindo segundo a sua vontade. Olha, nós temos alguns exemplos bíblicos. Eu tirei 2 para você também. Por exemplo, nós vemos lá em Marcos capítulo 10, 38, 2 irmãos. Quem são eles? De quem eu estou falando? De Tiago e João. Tiago e João chegam para Jesus e dizem: Senhor, concede-nos que na tua glória nós nos assentemos, um na tua direita e outro na tua esquerda. Olha a oração que eles estavam fazendo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não sabeis o que pedis. Imagine. Outra coisa. Tiago capítulo 4, versículo 3, o apóstolo afirma assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando nós não pedimos segundo a vontade de Deus, nós não vamos ter aquilo que pedimos. Mas a palavra garante que tudo aquilo que eu pedir, nós vemos isso lá em João, quando Jesus diz que nós podemos pedir tudo a Ele e Ele nos concederia. Muita gente fala: então, como é que isso funciona? Se de um lado a palavra diz que tudo aquilo que eu peço, Ele me dá.
como é que agora nós temos, pelo menos aqui, eu tenho outros textos, mas pelo menos nesses dois que eu citei, você vê que ele não nos concede. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, como funciona? Aí eu tomo para você o Salmo 37, versículo 4, que é simplesmente tremendo. Esse ensinamento que eu vejo dentro desse salmo, quando ele diz: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Ora, talvez você pode estar mais intrigado ainda, porque se está falando que Deus vai conceder o desejo do seu coração, então por que tem orações que ele diz não? E por que Jesus diz: você não sabe o que pedem? E por que nós pedimos mal, segundo Tiago? Mas ele diz que vai conceder o desejo do nosso coração. Então observe uma coisa: o conceder o desejo do seu coração vem depois de uma situação muito simples. Quando o salmista coloca: deleita-te no Senhor. Irmãos, quando você observa esse verbo, deleita-te, isso aponta para uma ama de leite. Mas vamos pensar na mãe que dá alimento para o seu filhinho, dá o peito para o seu filhinho. O bebê toma o peito da mãe e ele tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer no alimento e tem prazer nesse contato físico que ele tem com a mãe. E à medida que aquilo da mãe vai passando para o bebê, ele vai absorvendo não só o alimento, mas os cientistas dizem que muitas coisas da mãe passam para o filho. Às vezes depende muito de sentimentos, de situações emocionais, do psique da mãe, que podem passar para o seu filho. Isso é só um exemplo que eu quero dar, porque o salmista nos exorta a nós deleitarmos, a nos deleitarmos do Senhor, como uma criança que se joga nos braços dele e tem dele, suga dele tudo aquilo que ele tem para dar. Ou seja, não é dar coisas, mas dar de si mesmo. É como se nós estivéssemos recebendo aquela seiva para o nosso espírito. E à medida que nós vamos recebendo de Deus, assim como o bebê recebe da sua mãe, à medida que nós recebemos do Pai, tudo aquilo que está no Pai vai sendo colocado no nosso coração. Então, o nosso coração, irmãos, passa a ser um repositório da vontade de Deus. Ele traz para cada um de nós, então, a sua vontade. E a sua vontade vai se manifestando no nosso coração. E quando nós vamos orar, nós oramos com aquele desejo que Ele tem colocado no nosso coração. Nós não oramos segundo os desejos egoístas. Talvez alguém pode falar assim: não, então eu vou pedir para o Senhor aí uma Ferrari, né? Eu digo para você, eu nunca pediria isso para Ele, até porque eu não gosto muito da Ferrari, eu gosto de carro confortável. Mas esse não é o ponto, porque isso seria um desejo egoísta da minha parte, das coisas desta vida. Ainda que eu precise delas, eu sei que Ele cuida de mim, eu posso até pedir algumas coisas se Ele colocar no meu coração. Porque quando Ele coloca alguma coisa para a gente pedir desta terra, é porque Ele vai glorificar o seu nome nestas coisas. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais clara você vai ouvir a sua voz. Compreenda isso. Eu resumo todas essas coisas que falei no terceiro ponto, quando a oração é infalível, que o fator preponderante aqui é que Deus responde à oração dos seus filhos. Deus responde à oração dos seus filhos. Antes de partir para uma conclusão, eu quero trazer um testemunho rápido. Eu já contei esse testemunho na igreja, portanto, os irmãos da igreja, da nossa comunidade, da nossa igreja, já conhecem esse testemunho, mas talvez você ainda não. Eu li esse testemunho há algum tempo e isso abençoou muito o meu coração. Um soldado norte-americano acabara de dar baixa nas Forças Armadas. E como o quartel onde ele servia ficava distante da sua casa, ele, ao dar baixa, ele pegou sua mochila e foi para a estrada
pedir carona, né? Soldado com o dedo sempre assim, né? Pedindo carona. Passaram vários carros, ninguém parou, caminhão, ninguém parou para ele. Mas depois de um tempo, um carro considerado de luxo, né? Naquela época, um carro daqueles grandes, já faz tempo. Então, tipo, talvez que a gente pudesse comparar um Ômega, na época, né, um dos carros mais luxuosos no Brasil, parou no acostamento. Aí ele foi correndo ali e a pessoa que estava dirigindo abaixou o vidro da frente do carro e ele olhou para o carro, era um senhor, cabelos brancos, com um sorriso. Você vai para onde? Ele falou, vou para tal cidade, assim, assim. Ele falou, você está com sorte, porque eu moro em Chicago e eu posso deixar você lá, sem problema, entra aí. O soldado era um cristão. E o Senhor começou a ministrar o seu coração, dizendo, fala do meu amor a esse homem. E ele já não podendo mais suportar aquilo, aquela voz que estava mandando, ele começou a falar de Jesus para aquele homem. E o Espírito de Deus trabalhou tanto naquela palavra que ele estava dando, que o homem daqui a pouco começou a verter lágrimas pelos olhos. E aí então ele falou, eu vou parar o carro. E aí ele parou o carro no acostamento e disse o seguinte, eu quero esse Jesus que você está falando. Eu quero entregar a minha vida a Ele. E de lágrimas nos olhos, você pode orar comigo? E o soldado então orou com aquele homem. Depois da oração, o rosto daquele homem irradiava alegria. Aí ele ficou tão alegre, ele deu um abraço naquele soldado. E disse, eu vou levar você até a sua casa. A cidade já estava chegando perto, ele levou até a sua casa. E quando ele ia descendo, né, ele deu mais um abraço naquele senhor e o senhor tirou um cartão e disse para ele, está aqui. O meu cartão, o dia que você for a Chicago, me procure, porque você agora é meu irmão em Cristo. Ele pegou aquele cartão e disse, Senhor Hanover. Aí, colocou no bolso. Passaram-se 5 anos. Um dia, ele já tinha se casado, e ele estava planejando ir a Chicago, então ele disse para sua esposa, eu me lembrei de um caso. Contou para ela e disse, eu vou orar e vou procurar esse cartão que eu guardei ele. E foi, achou o cartão e tomou aquele cartão e foi para Chicago. Quando ele chega em Chicago, ele vai no endereço e ao chegar no endereço ele vê um prédio enorme na sua frente, naquele número, e estava escrito naquele prédio, Indústrias Hanover. Ele entrou ali e logo falou com o atendente que iria falar com o Sr. Hanover. Aí a pessoa diz para ele, a presidência fica no 6º andar. Aí ele sai e vai para o 6º andar. Quando ele chega no 6º andar, tem uma secretária, ele fala com a secretária, ele diz, quem é que quer falar com ela? Ele diz, não, é fulano de tal. Ele diz, só espera um pouquinho aí. Ela foi lá dentro e voltou, depois de uns minutinhos, voltou e falou, não, abriu a porta para ele, disse, o senhor entra, por favor, senta-se na cadeira ali perto daquela escrivaninha que a pessoa já vem. Ok. Ele ficou ali esperando, daqui a pouco entra uma senhora, senta-se na escrivania diante dele, diz, o senhor quer falar com meu marido? Eu disse, quero, sim senhora. Eu disse, por que o senhor quer falar com meu marido? Aí ele começa a contar a história para ela do que acontecera 5 anos atrás. À medida que ele vai contando a história e vai chegando nesse final, a mulher começa a derramar lágrimas dos olhos. E ela fica tão impressionada com aquilo que ela disse para ele assim, sabe o que aconteceu quando ele deixou o senhor? Houve um desastre e meu marido faleceu nesse acidente. Mas, veja, eu estava ressentida com Deus porque eu sou cristã de muitos e muitos anos e eu orei pelo meu marido durante 20 anos. 20 anos. E quando ele partiu naquele acidente, eu disse, Deus, eu orei por ele 20 anos, o Senhor não respondeu a minha oração. Deus, ela começou a ficar abatida, emocionalmente muito abatida pela morte do marido e também por Deus não ter respondido aquela oração dela. 5 anos se passaram, depois desse acidente, Deus levou esse soldado diante desta mulher para dizer para ela o seguinte, eu respondo às suas orações.
O tempo para você pode ser até longo, mas o meu tempo é perfeito e eu respondo às tuas orações. E aquela mulher arrependida confessa o Senhor ali, pede perdão e se volta para Ele. Irmãos, as orações de um justo, como diz Tiago, podem muito em seus efeitos. E eu quero concluir. E quando eu vou concluir, eu quero tentar responder aquelas perguntas que eu fiz no começo da mensagem. E olhando para o aspecto da oração, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que Deus nos deu a oração como uma ferramenta relacional. Ou seja, a oração está aí para mim e para você como também uma via de relacionamento que nós temos com Deus. Nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra e através da oração. Então, eu preciso compreender isso, porque quando eu falo em oração com o Senhor, Ele me ouve. Mas isso é uma via de duas mãos. Ele fala comigo e eu também quero ouvi-lo. Quantas e quantas vezes Deus está ministrando aos nossos ouvidos espirituais enquanto nós estamos orando também. Segundo lugar, a oração é uma arma inserida aí no Novo Testamento como uma arma de Deus. Em Efésios capítulo 6, ela é uma arma que o Senhor nos deu, que é uma arma de guerra. Porque não é simplesmente súplicas que nós fazemos a Deus, mas nós também assumimos uma posição que Ele nos deu. E a nossa batalha é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das regiões que habitam nas regiões celestiais. Irmãos, a oração, sendo uma arma incrível que Deus nos deu, ela funciona também como uma arma de Deus. Mas veja, agora, em terceiro e último lugar, para tentar responder aquelas perguntas tão intrigantes para a gente, quando a gente verifica tantas passagens que nós lemos, a oração faz parte de um propósito de Deus para nós. E talvez você pode perguntar, mas qual a finalidade? Para quê? E eu diria para você o seguinte, para Ele nos inserir como participantes do projeto que Ele mesmo elaborou. Nós somos participantes de um projeto que Deus fez. Ele quer nos inserir dentro desse contexto. Assim, quando você pergunta por que Abraão tinha que orar por Abimeleque, por que os cristãos daquela época tinham que orar por Paulo, é porque todos estão inseridos nesse projeto de Deus. Talvez você estivesse perguntando, por que eu tenho que orar para que o reino venha? É porque eu estou dentro do projeto de Deus. Por que eu tenho que orar para que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu? Porque eu estou no projeto de Deus, porque ele me inseriu no seu projeto. Observe, Deus quer libertar, mas nós precisamos interceder. Deus quer curar, mas nós precisamos orar. Deus quer intervir, mas nós precisamos clamar. Deus quer salvar, mas nós precisamos estar diante dele, clamando por vidas. Este é o ponto. Um servo de Deus disse certa vez, a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Eu espero que você tenha aprendido algumas coisas aí. Porque sem nós, Ele pode tudo. Ele é o Deus poderoso. Imagina, eu já falei outro dia sobre o poder de Deus. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ninguém pode fugir dele, ninguém pode esconder-se dele. Então, observe. Ele pode todas as coisas, mas sem nós, Ele não quer. Imagina, sem você, Ele não quer.
Ele quer te inserir dentro desse projeto. Nós estamos inseridos. Por último, eu quero estimular você a orar. Mas, por outro lado, a gente se pergunta qual é a postura do cristão na oração. A oração, irmãos, não pode se restringir a um hábito religioso, a um hábito mecânico. Repetir palavras decoradas, isso não é oração, isso é uma ladainha. E a oração é, antes de tudo, uma ferramenta de relacionamento com Deus. Eu às vezes observo certos cristãos orar assim com uma frieza, uma coisa meio que mecânica, repetidas palavras sempre. Não. Deus está dizendo na sua palavra, busque a minha face. A oração é buscar a face de Deus, é ter aquele desejo intenso, inflamado no coração. E Ele poderia estar dizendo assim, busque a minha face, porque eu tenho tudo o que você precisa. Busca a minha face. E se sabemos então que a oração é uma via de duas mãos, nós não podemos orar desse modo frio, mecânico, não, distante, de forma alguma. A oração tem que ser inflamada, tem que ser fervorosa. Ah, glória a Deus! Muitas vezes nós vemos no Novo Testamento citações de que o povo clamava a Deus. A igreja estava clamando a Deus. A igreja estava orando. Sabe quando você vê essa palavra clamar, isso tem muito a ver com um grito. O clamor acontecia como que um grito que saía da alma, do coração, uma expressão de desejo intenso, uma expressão da alma e do coração que fluía para Deus como um desejo de que a vontade dele seja feita aqui na terra. Porque esses cristãos tinham seus corações cheios da vontade de Deus. Esses corações queimavam pelo Senhor para que a sua vontade fosse feita na terra. Eu tenho certeza de que se você for um cristão verdadeiro, você vai mudar a sua vida de oração. Ore, ore, ore. Feche a porta do seu quarto e ore. Ore em família, derrame lágrimas na frente do Senhor, diante do Senhor, diante do trono de Deus, derrame lágrimas, clame a Deus com aquele desejo intenso que você tem de que a sua casa seja abençoada, de que a sua família seja alcançada, de que vidas sejam levadas ao Senhor por meio da sua palavra, por uma ação do Espírito de Deus. Clame a Deus e você vai ver grandes coisas. A sua vida nunca mais será a mesma. Irmãos, eu estou terminando, mas quero terminar com um texto de Tiago, que nos diz assim, a última frase do versículo 2 de Tiago, capítulo 4. Não tendes porque não pedis. Imagina, você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Ore, inflamado pelo Espírito. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Está tudo bem com você? Se você acha que a mesmice da vida espiritual está bem, então você não vai ser uma pessoa de oração. Mas se você estiver insatisfeito com você mesmo, sempre desejando mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, você vai ser uma pessoa que você vai se envolver com a oração. Tem coisas, irmãos, que nós não podemos fazer, mas nós podemos orar. E eu quero convidar você a orar agora. Quem sabe Deus está aí tocando o seu coração, a sua vida, levando você a ter um relacionamento de oração como você nunca teve até o dia de hoje. Feche os seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Amado Pai, eu entreguei a Tua palavra.
E meu desejo é que essa palavra se frutifique no coração daquele que me ouve. Meu desejo é que essa palavra, Senhor, envolva essas vidas que estão me ouvindo e que se tornem pessoas comprometidas com a oração. Pessoas, ó Deus, que irão levar diante do trono da graça, ó Deus, tudo aquilo que está no seu coração. E pessoas, ó Deus, que serão inflamadas pelo poder do teu Espírito. Por isso, Pai, eu quero pedir nesta hora que o Senhor toque cada vida, cada coração, no poder do teu Espírito. Que o Senhor ministre a cada vida aquilo que eu não pude fazer. Compense todas as minhas debilidades. Mas que o teu Espírito tome esta palavra e abençoe a todos aqueles que me veem e me ouvem neste momento. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, mas uma semana cheia da presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.